Perfeito, já estamos ao vivo, transmitindo. Então, vamos começar. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma roda. Eu sou o Nicolás, um dos editores da revista. Essa é a 17ª roda, hoje sobre as mudanças do clima. Quem não conhece a revista, a Roça é uma publicação digital completamente independente. Temos mais de um ano de vida por aí, que no contexto atual parecem 5 anos, né? Lançamos um número por semestre, cada número é constituído por 3 séries, que são lançadas regularmente cada 2 meses por aí. Para quem está interessado em colaborar com a revista, seja envio de propostas, artigos, ensaios, arte visual, a gente está sempre super aberto e disposto a receber novas vozes, né, para publicar. E se quiserem saber mais, tem um monte de informação no site. Vocês podem assinar a newsletter e acompanhar nossas redes sociais para ficar sabendo sobre nossos lançamentos. Hoje estamos transmitindo ao vivo aqui pelo Zoom e pelo YouTube. Vocês podem fazer perguntas pelo chat ou levantando a mão aqui na plataforma. Pode ser pelo YouTube aqui. E agora eu passo a palavra para a Marina, que vai apresentar os convidados e moderar o debate. Boa roda para todos. Obrigada, Nico. Eu deixei aqui uma mensagem só para dizer que a transmissão no YouTube ainda não começou, então se a gente puder iniciar lá. E só queria dizer, então, que é um grande prazer mediar essa roda que a gente está tentando organizar há um tempo já aqui na Revista Rosa, e temos 2 convidados e uma convidada muito especiais hoje com a gente. Eu só queria, então, antes de passar a palavra para eles e apresentá-los, dizer que por conta do horário avançado, que a gente teve que começar essa roda mais tarde do que o comum, a gente vai fazer 1h30 de evento. Então, cada um vai apresentar por 15 minutos e depois a gente vai ter por volta de 45 minutos de debate. E também dizer para vocês que essa questão climática, das mudanças climáticas e do clima é uma questão que nos interessa a todos muito aqui. A gente está tentando abrir espaço na revista cada vez mais. Nesse número que a gente acabou de lançar, que está disponível no site, a gente tem um texto do Ricardo sobre os desafios da América Latina na luta global contra a crise climática. Então, convido quem ainda não leu a ler depois dessa conversa. A gente também tem um texto fantástico do cientista político argentino Hernán Viñas sobre a Rosa Luxemburgo, uma das nossas inspirações para a revista, e sobre a questão da Rosa com o ecossocialismo, que é um tema muito menos discutido entre todas as políticas revolucionárias. Temos também um texto da ex-ministra e senadora Marina Silva sobre a situação política no Equador e os desafios que a mudança climática traz, e aí incluindo análises delas muito interessantes sobre a questão ambiental e o movimento indígena. Então, convidar vocês a participarem dessa discussão sobre isso e como pensar. Acho que a nossa roda de hoje a gente vai focar bastante na questão das políticas públicas, né, que a mudança climática traz. E a gente vai começar para isso com o nosso convidado Sérgio Margulis, que é pesquisador associado sênior do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. E o Sérgio tem um longo e impressionante currículo. Ele trabalhou 22 anos no Banco Mundial, com destaque para sua atuação como coordenador do estudo Economia da Mudança do Clima no Brasil, foi presidente da Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente e secretário de Desenvolvimento Sustentável na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Então, ninguém melhor para introduzir a gente as questões das mudanças climáticas. E essa roda também acontece numa situação em que o livro do Sérgio acaba de sair, é um livro que se chama Mudanças do Clima, tudo o que você queria e não queria saber, saiu recentemente e pode ser baixado gratuitamente no site. Eu vou colocar aqui o link para o PDF, é um livro que nós recomendamos muito a leitura. Então, o Sérgio está aqui? Vou passar a palavra para ele para começar. Sérgio vai falar por 15 minutos. Bom, estão me ouvindo? Sim. Tá, então, muito obrigado, Marina, vocês todos da revista, pelo convite.
legal. A coisa mais legal é a gente estar falando para um público não especializado em mudanças do clima, porque isso a gente ficar dando voltas no mesmo espaço. Então, é fascinante listas do tema e saber ou se perguntar se o que a gente está falando faz sentido, porque o que a gente está falando só faz sentido se a gente tiver um público não especializado para apreciar e comentar. Então, com o maior prazer, estamos aqui nessa conversa. A gente não fez um acerto exato entre os três de como cada um vai apresentar o quê, mas por conta aí do que nós acabamos de falar, a ideia, e pelo fato de eu ter acabado de ter escrito e publicado aí um livro sobre mudanças do clima. O livro é bastante técnico, explicando para o público geral, leigo, o que é o aquecimento global e as suas implicações, desde a parte técnica, o que é o aquecimento global, etc. Aí passando pela situação do Brasil, as previsões para o futuro, o problema brasileiro em particular, alternativas de mitigação do problema, como que a gente vai se adaptar, e fechando com as soluções negociadas, a parte mais política do problema. Essas partes mais finais aí, que eu mencionei, eu imagino que tanto o Ricardo quanto a Nathalie vão cobrir, então vou fazer uma apresentação bem mais técnica. Vocês me desculpem, assim, vai ser muito... Mas acho que não deixa de ser fascinante. Eu também sou economista, não sou nenhum físico, nenhum climatólogo, sou matemático e economista, e achei fascinante ter aprendido o que eu aprendi no livro. Então, acho que, com certeza, aliás, vai ser uma coisa acho que todos nós seremos capazes de entender. Eu espero que seja motivador. Eu posso share screen? Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Acho que Pode. Sim. E a minha tela Tá, deixa eu ver aqui o PowerPoint. Deixa eu ver se é esse. É esse. Ops, eu comecei com a última página. Estão vendo aí a capa do livro, é isso? A gente vê sim. Vamos. Tá, e vocês estão vendo... Se quiser colocar em slideshow... Isso, agora sim. Tá, então beleza. Bom, então aí está o livro, e é isso mesmo que eu vou falar, só a apresentação, ela segue o livro, e então esses são os capítulos do livro, tá? Primeiro dizendo o que é o efeito estufa, aquecimento global e mudança do clima, que eu tenho certeza absoluta que ninguém sabe a diferença disso, mas são as expressões querendo dizer uma coisa muito parecida. Depois, evidências do clima mudando e os impactos esperados, isso para deixar todo mundo preocupado. Isso é uma parte do livro que eu sei que você não queria saber. Como diz o livro, né? O título do livro, Clima, Futuro e Vulnerabilidades. E o capítulo 4 em diante eu já não vou falar muito, não é o que eu vou me focar mais, mas ele quem é responsável, né? Quer dizer, países, setores econômicos, classes de renda. Depois, como enfrentar a negociação global e lições. Bom, então a primeira parte, que é o que é o efeito estufa, o aquecimento global e a mudança do clima. Então, só para colocar em perspectiva, nós estamos a gente fica achando que o planeta é nosso, né? Que nós estamos aqui há muito tempo e nós estamos, na verdade, se a gente botar a existência da Terra em perspectiva, a Terra existe há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Se a gente botar isso num relógio de 24 horas, nós, humanos, chegamos na Terra às 23 horas, 58 minutos e 43 segundos. Ou seja, nós estamos aqui um pontinho no tempo, e se a gente olhar para essa volta inteira, a gente diz assim, bom, a gente não vai durar muito aqui nesse negócio, e não vai mesmo. A gente precisa acelerar muito, né? A gente pode tentar curtir um pouquinho mais, porque não, para alguns mais, outros menos, mas tem sido uma grande oportunidade. A gente está vivendo aqui nesse planeta e talvez não seja uma má ideia a gente respeitar as condições que nos antecederam, e não foram poucas,
São 4 bilhões e meio de coisas desde que começou a vida na Terra. Lembrando que nos primeiros 1,5 bilhão de anos não existia nem vida na Terra, não existia nem oxigênio na atmosfera, não existia fotossíntese, não existia nenhuma célula viva. E aí a coisa foi andando nessa direção. Tem a fotossíntese, que acontece 1,5 bilhão de anos atrás, a atmosfera ficou rica em oxigênio há 2 bilhões de anos, e assim por diante. O aquecimento global, isso aí acho que talvez todo mundo saiba o que é o efeito estufa, né? É que você tem a radiação solar entrando na Terra, atmosfera, mais ou menos 23%, uma parte que é a maior parte, metade mais ou menos, é absorvida pela Terra, e 30% mais ou menos refletida para o espaço, né? Por conta do efeito espelho, né? E isso é uma coisa que, assim, isso permite a Terra ser como ela é hoje. É a primeira coisa que determina a nossa existência, é isso, né? Ter o calor, ter a temperatura, e é isso que permitiu, então, que a vida se desenvolvesse, né? Assim, esse balanço dessas radiações emitidas, absorvidas, etc., é que permitem a vida na Terra. Então, não é uma boa ideia a gente mexer também nesse balanço, e a gente está, de fato, mexendo justamente na parte em que é absorvida pela atmosfera. Vou andar com isso para vocês verem. Como é que é isso? Isso aqui é o ciclo global do carbono. Lembrando que todos nós que fizemos 2º grau tivemos, lembra, o ciclo da água, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, nós temos aqui, do lado esquerdo, espero que vocês estejam vendo o cursor, combustíveis fósseis, indústria com a grande quantidade emitida de mais ou menos 34 gigatoneladas, são bilhões de toneladas anualmente. O desmatamento e a agricultura e o setor florestal emitem 10% disso, mais ou menos 3,5 gigatoneladas. E você tem os sumidouros, né? De um lado, você tem a terra e as florestas, os solos e as florestas, e você tem os oceanos, que absorvem uma quantidade grande também de carbono. E de modo que essa soma aqui de 34 com 3,5, menos esses 11 e esses 10 aqui, dá um balanço gigatoneladas que são em excesso, que estão indo para a atmosfera de alguma maneira. Eu tenho esse gráfico aqui que volta a falar sobre... É uma ligação para vocês entenderem esse contexto de aquecimento global, efeito estufa e mudanças do clima. Então, quer dizer, aqui do lado esquerdo você tem as atividades econômicas, né, que são as pessoas, as indústrias, as cidades, a produção agrícola, tudo, né? Nossa vida, e, como vocês sabem, a nossa vida nós emitimos esse CO2, como mostramos, por conta da energia, da agricultura, etc. Isso tem aumentado a quantidade de CO2 na atmosfera. Esse aumento da concentração de CO2 na atmosfera causa um aquecimento global, que é o efeito estufa propriamente, tá certo? Quer dizer, esse CO2 tem essa propriedade de reter o calor que deveria estar indo para fora da atmosfera, ele fica retido nas partículas, as partículas de CO2 ficam na atmosfera, sendo retidas tanto pelo CO2 quanto por vapor d'água, etc. E aí dá esse efeito de aquecimento global. E o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da Terra e da massa de ar entre a Terra e a atmosfera, levam às mudanças do clima. Então, essa é a sequência das coisas. E a mudança do clima, então, leva às ondas de calor, chuvas intensas, furacões, inundações, que causam, por sua vez, os impactos nas atividades econômicas aqui na nossa Terra. E aí, nós, humanos, essa intensidade é proporcional à vulnerabilidade, eu vou voltar a falar sobre isso, e, por fim, nós temos como resposta a esses impactos, nós temos tanto medidas de adaptação e mitigação. Quer dizer, a mitigação é a gente diminuir as emissões de gases de efeito estufa, e a adaptação é a gente dizer assim, bom, já que ferrou, vamos nos adaptar. Então,
a gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque um certo grau de adaptação vai ser inevitável, por mais que a gente mitigue e tal, nós já estamos muito atrasados nessa corrida. Aqui é um gráfico que mostra o balanço de carbono, isso é a coisa talvez mais importante no estudo do carbono, que é isso, quer dizer, o aquecimento global, né? Na parte de cima são as emissões de combustíveis fósseis e emissões de queima de energia, né? O LULUCF, que são as emissões do desmatamento, da agricultura e florestas, estão na parte de cima do gráfico, né? Desse colorido. E embaixo são os sumidouros, quer dizer, então, os oceanos, essa parte verde de cima, os solos absorvem essa parte verde clara aqui no meio, e o que sobra é o que está indo para a atmosfera. Então, nós estamos emitindo muito mais do que os oceanos e os solos absorvem normalmente, e o resto desse CO2 está indo para a atmosfera, e vai ficando lá. O CO2 tem uma vida, uma permanência na atmosfera de 100 até 1000 anos, então ele vai ficando e vai acumulando. Deixa eu pular esse gráfico, desculpe. Nós temos, só para olhar aqui, não é só o CO2, tem outros gases que têm o mesmo efeito estufa, tá? Que é o óxido nitroso e o metano, principalmente, que são os gases mais... os gases mais... maior impacto climático, além do CO2. Bom, sobre... Eu vou tentar, eu estou vendo que eu tenho que correr um pouco, ou então vou mudar o pace um pouco, desculpe. Sobre as evidências do clima mudando, isso aqui é um dos gráficos chocantes, eu acho, né? Assim, isso aqui é a mudança de temperatura na Terra nos últimos anos, tá? Perdão. Onde você observa que assim, a temperatura na Terra definitivamente não está diminuindo e nem se mantendo constante. Ela tem aumentado linearmente quase assim, há muitos anos, e vocês percebem que aqui nos últimos anos, e até dou um loop aqui nesse final, esse ano aqui mais alto é 2016, foi o ano mais quente jamais registrado na história da Terra, e 2020, que foi esse último ano aqui, foi o segundo ano mais quente. Então, é muito preocupante. Essas variações de temperatura, elas não são desprezíveis em termos dos efeitos. Além da Terra, isso aqui é o aquecimento dos oceanos, o que é outro assunto muito preocupante também. E vocês podem perceber que o mar Ártico é o que está esquentando mais, e é onde está o Polo Norte, exatamente, e é onde o aquecimento global ele é mais forte hoje em dia, né? E a situação realmente não é muito confortável, né? Quer dizer, você está tendo um aumento muito óbvio dos oceanos também. Esse aqui, perdão, isso aqui é uma... Perdão, estou com problema aqui na passagem do... Puxa, me travou aqui. Perdão. Vocês estão... Voltou aí a... Eu preciso que alguém me diga, ligue o microfone e me diga. Vocês estão vendo agora o gráfico de... Estamos. 3 gráficos aqui, tá? Perdão. Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui. Deu uma travada lá antes. Bom, isso aqui são coisas que estão acontecendo que começam a deixar vocês um pouco nervosos, que é isso aí, a perda de gelo da Groenlândia, da Antártida, e do lado direito tem o gráfico da elevação do nível médio do mar, ou seja, o mar realmente ele está subindo devagar, mais devagar do que a gente acho que imagina em princípio, mas é uma coisa que não tem volta, né? Esse mar vai subir e vai subir, e ele vai continuar subindo, e não tem como frear enquanto essa massa de gelo ficar derretendo. E para vocês terem uma ideia, a gente está longe ainda disso, mas só para vocês terem uma ideia, se a massa de gelo da Groenlândia, só a Groenlândia, né? A massa de gelo da Groenlândia derreter,
o nível médio do mar inteiro do globo em metros. E se o Polo Sul derreter todo, se a Antártida derreter, o nível médio do mar sobe 56 metros. Então, basicamente, é o babau, né, para a humanidade aqui na Terra. Então, não é uma boa ideia e essas massas de gelo estão diminuindo. Isso aqui é um gráfico que mostra o aumento de desastres naturais que vem ocorrendo, desastres ligados fundamentalmente à questão climática, tá? Extremos de calor, secas, inundações, enquanto que os terremotos, por exemplo, que não tem a ver com mudança do clima, eles têm se mantido mais ou menos constantes. Os extremos no Brasil, tem como exemplo aí, do lado esquerdo, a fotografia do acidente, do desastre climático mais dramático, trágico da história brasileira, que foi o de Teresópolis, onde morreram mais de 1.300 pessoas. Depois nós tivemos aí, essa aí é uma fotografia do Cantareira, lá em São Paulo, na seca que teve aí há uns 6, 7 anos atrás. Nós tivemos o apagão aí no final do governo Fernando Henrique Cardoso, 2004, por aí, que está se anunciando agora, que vai ter também agora no governo Bolsonaro, inevitavelmente. E teve a inundação do Acre, que a gente ouviu falar menos, mas o Acre ficou isolado durante 10 dias, há 6 anos atrás, por uma enchente absolutamente descomunal do Rio Madeira. Eu estou achando que já está um pouco em cima da hora. Como é que a gente está de tempo? Chega? A gente chegou em 15 minutos agora, se você precisar de mais... Tá, então, Marina, deixa eu acelerar aqui. Eu talvez queira falar, por fim, apenas da Amazônia, para não passar esse assunto. Isso aqui são visual, não preciso falar nada, tá? Por conta da elevação da temperatura dos oceanos e por conta da acidificação dos oceanos, eu não sei se eu, por acaso, mergulho, e eu tenho constatado, e não é só no Brasil, eu mesmo tenho visto, assim, é muito, muito óbvio a descoloração que está acontecendo nos corais no mundo inteiro. É muito violento isso. Isso é assim... Puxa, de todas as espécies animais vivas, os corais são aqueles mais vulneráveis, talvez, aos impactos das mudanças climáticas, porque eles são uma estrutura muito frágil, dependem muito da acidez e da temperatura do mar, e ambos estão subindo muito rápido, e eles estão sendo ameaçados, estão sendo destruídos. Assim, o coral da área de coral da Austrália está muito desgraçada, da Nicarágua também, aqui no Brasil, tal, e essa fotografia aí do Havaí, enfim. Eu, pessoalmente, vi na Tailândia uma degradação enorme dos corais na Tailândia. Enfim, é muito triste e assim, uma das coisas que tão bonitas da natureza indo embora rapidamente. Tem os impactos na saúde também, não preciso de uma evidência clara. Esse aqui eu gostaria, desculpe, ainda me manter a questão da agricultura, porque é o setor econômico, obviamente, mais dependente do clima, né? Porque a agricultura é basicamente clima. Já vou. É o setor que mais depende de temperatura e pluviosidade, né? Esse gráficozinho aí de Brasil, o que ele é? Ele é um mapa de aptidão agrícola da cultura da soja, que é a cultura agrícola mais importante do Brasil. Então, a Embrapa, o que ela faz? Ela faz um mapa para todos os municípios do Brasil, todos, 5.000 e tantos municípios, 700 municípios. Para cada um deles, eles têm um mapa para dizer quais as culturas agrícolas que... Então, esse mapa à esquerda, vocês estão vendo quais são, em verde, os municípios onde a soja é recomendada ou ela é adequada, e em vermelho, onde ela não é. E no mapa à direita, vocês estão vendo a situação de como vai ser em 2100, nos piores cenários de aquecimento global. O Brasil, que tanto depende dessa soja, vai ficar profundamente ameaçado. E não é só a soja, todas as culturas agrícolas, com exceção da cana-de-açúcar e da mandioca, todas elas têm um impacto terrível. Desculpe esse gráfico anterior aqui,
de Paris, que é uma chocante, acho que foi 2003, né? Não me lembro, acho que foi 2003 ou 2008, a grande onda de calor em que morreram 30 parisienses, teve essa situação aí, tem uma série de fotografias dessas que são muito chocantes. E, por fim, bom, tem a zona costeira, que eu vou pular, e eu queria só fechar com a Amazônia. Desculpe, desculpe, por questão de tempo, eu superdimensionei o tamanho da apresentação, mas eu queria apenas fechar com a Amazônia, e apenas esse é o último slide. Tá? A Amazônia, talvez você já tenha ouvido falar que é um bioma, por mais fantástico, biodiverso e tudo que ele é extremamente sensível. Ele não aguenta, não é fácil de entender, é fácil de entender que ele é super vulnerável a variações de temperatura, né? Porque é uma floresta tropical, né? Começa a esquentar muito ou esfriar muito, não é o caso, mas você, obviamente, você tem uma mudança da fotografia e da viabilidade do tipo de floresta que pode estar lá. E a outra, ele tem uma vulnerabilidade enorme à taxa de desmatamento. A área desmatada, você, passando de um certo ponto, você tem uma mudança irreversível, e é o que se chama a savanização da Amazônia. Então, você vai passar de uma floresta densa, umbrófila densa, tropical, por uma floresta tipo savana, que é muito mais rarefeita, com muito menos espécies, muito menos rica, enfim, de todas as maneiras. E a gente está quase lá. Assim, em termos de temperatura, a Amazônia já esquentou 1,5 graus, acima da média histórica dela, e o desmatamento nós já chegamos tranquilamente, é só olhar a parte amarela no gráfico, nós já estamos aí nos 25%, 30% da área total dela, e do jeito que o atual governo está incentivando, eu acho que nós vamos comemorar a grande vitória de alcançar um desmatamento de 40% da floresta amazônica, o que nos vai colocar assim como o país mais idiota do mundo, mas com um recorde absolutamente fenomenal de conseguir desmatar o maior bioma, enfim, o maior espaço vivo do planeta disparado, e que é um símbolo, né? Além de toda a importância da Amazônia em termos de era muito mais do que emitir, e toda a biodiversidade, a Amazônia é o símbolo da ecologia mundial. Né? Então, eu vou deixar isso para o Ricardo e para a Nathalie, tenho certeza que eles vão tocar na questão da Amazônia. Me desculpem aí pelo tamanho da apresentação, mas é que assim, tem muito fato que a gente queria trazer. Depois a gente volta a falar. Eu vou ter que me levantar assim que eu acabar um instantinho, tá? Que eu tenho que dar um remédio lá para minha mulher e em seguida estou de volta. Marina. Muito obrigada, Sérgio. Excelente. A gente te espera aqui já. Eu acho... Só já volto já. Tá bom, a gente te espera aqui para continuar a conversa. Agora, então, eu acho que essa apresentação foi ótima para nos colocar aqui na conversa, né, e trazer algumas das questões que seguramente vão voltar na apresentação da Nathalie e do Ricardo, sobretudo em relação à da Amazônia, mas para a gente conversar depois, né, que tem a ver com a questão da escala temporal, de como narrar essas mudanças climáticas, como reconhecer o papel do Brasil, né, onde a gente está e o que a gente pode fazer, mas a gente deixa essas coisas para conversar depois. Agora eu vou passar, então, para a Nathalie, né, que vai ser a segunda a falar. Nathalie Unterstel, que é mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ela foi negociadora do Brasil para a mudança do clima na ONU e dirige atualmente o Instituto Talanoa, além de ser coordenadora do Política por Inteiro, que monitora sinais da política ambiental, com a Folha de São Paulo. A Nathalie também assina uma coluna na revista Época e o Globo. Então, eu acho que isso mostra um pouco como todos os nossos convidados de hoje também têm um papel muito importante, não só na divulgação, como na luta contra
essa mudança climática. Nathalie, a palavra é sua. Obrigada, Marina. Prazer por estar aqui com vocês, junto de duas pessoas que eu admiro demais, que são Sérgio e Ricardo, mas também com novos amigos aqui, Lena, você e assim por diante. Acho que só destacar duas coisas que o Sérgio falou que eu acho que são profundamente impactantes, né? Uma é que a gente tem uma ciência relacionada à mudança do clima muito robusta. A gente mensura, a gente observa também mudanças, ou melhor, mensura as emissões e observa os fenômenos associados à mudança do clima desde 1750. A gente tem dados de um observatório que chama Mauna Loa, no Havaí, que nos permitem fazer essas comparações históricas, e muitos cientistas hoje de várias disciplinas envolvidos. Então eu acho que para quem está no lado da política pública, que é muito mais o meu, né, às vezes dentro, às vezes fora de governo, mas sempre buscando olhar para isso como um problema público que precisa ser resolvido, a ciência está do nosso lado, né? Agora, tem o outro ponto que eu acho que o Sérgio trouxe, que é profundamente perturbador, que é esse dos tipping points. A gente não sabe exatamente quando eles vão ser ativados, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, dos polos, o Ártico, Antártico, onde o aquecimento está 5 vezes mais veloz do que nas outras regiões. E em outros lugares, o mar, por exemplo, né, que é absurdo, mas também a Amazônia, que na verdade ela tem já uma questão, outro big problem, que se chama desmatamento, mas que se junta com a mudança do clima, e aí é uma tempestade perfeita, e a gente não necessariamente tem fórmulas políticas para lidar com isso, né? Como é que você faz política pública para tipping point? É adiar o fim do mundo, literalmente, como fala o Krenak. Mas, bem, eu queria, na verdade, falar um pouco, então, de como é que a gente vem tratando este problema da perspectiva pública e internacional, e aí fechar um pouquinho falando do que se espera do Brasil, do que quando a gente aparece lá fora para falar, ou quando a gente conversa, né, o que está em jogo. Eu, de repente, até vou colocar uns slides no ar aqui, mas vou tentar ser econômica, mas queria dizer o seguinte: primeiro, que a gente tratou o problema da mudança do clima historicamente como um problema distributivo entre países. Então, a gente pega aquele slide do Sérgio do orçamento de carbono, tem mais 70 gigatoneladas que a gente pode emitir daqui até o final do século, fácil, vamos lá, a gente divide essa conta, né? Quem já emitiu, quem ainda não emitiu e precisa se desenvolver, a gente vai dar um pouquinho para cada um. Obviamente, não deu certo, foi um retumbante fracasso esse approach, foram anos e anos de protocolo de Kyoto, né, que foi a fórmula, que ela era uma fórmula que a gente chama de top-down, né, então você literalmente pegava o orçamento, dividia, mas era um fardo, então você tinha compromissos de curto prazo, de pouco alcance, e muitos importantes emissores fora do jogo, como os Estados Unidos, que de fato nunca entraram, né, e outros países que entraram no protocolo falaram: eu é que não vou ficar aqui, não sou bobo. O Japão, a Austrália foram alguns desses casos. Então, quem estava dentro saiu e quem está de fora não quis entrar. O pior dos mundos, mas particularmente porque tinha essa noção de fardo e particularmente porque não atacava a causa do problema. Não adianta você virar para um país para um petroestado da Arábia Saudita e falar: a partir de agora, você que tem 100% da sua energia baseado em petróleo, esquece, não é assim que funciona. Obviamente não ia dar certo, não deu. Então, em 2015, quando a gente celebra, eu digo a gente, comunidade internacional, todos nós, na verdade, né, lá representados, a gente celebra o Acordo de Paris, ele realmente foi um breakthrough, um baita avanço, porque ele representa uma resposta coletiva a esse problema de natureza totalmente diferente. E aí não tem mais essa lógica, digamos, da escassez, do cada um fica com o seu pedacinho. Ele muda isso, ele quebra essa lógica, né? E a gente passa a ter todos os países do mundo contribuem com aquilo que podem, dentro das suas realidades e circunstâncias políticas, com diferentes percentuais, com abordagens, vão escolher os setores onde eles têm emissões,
Então, tudo bem, cada um faz do seu jeito, mas a gente tem um objetivo global comum, que também não é baseado em emissões, e nem na concentração desses gases na atmosfera, mas na temperatura. Então, a gente passa a olhar para a segurança, né, climática de viver nesse lugar, de viver nesse planeta, nesse momento da história, e tentar ficar dentro de um teto de aumento de emissões, que já é bastante coisa, né, que é um teto de, no máximo, 2 graus de aumento, idealmente 1,5 graus, e aí, em cima do que o Sérgio falou, de 1901, mais ou menos, até hoje, a gente já passou 1 grau, né? Então, seria mais 1 grau, no máximo mais 1 grau, até o final do século. E a gente já tem vários apontamentos mostrando que se passar de 2 graus, realmente é absolutamente disruptivo, a gente não tem a mínima noção do que pode acontecer. Quer dizer, a gente tem noção, mas a gente não quer saber, né, de fato, como o Sérgio falou. Então, tem coisas assim, até 2 graus, a gente tem secas muito mais intensas, dobram os riscos, inclusive, de secas prolongadas, a gente tem 90% dos corais esbranquiçados, já é muito difícil. Mas a partir daí aí é muito mais complicado. Então, se tem um objetivo comum, cada um contribui com a sua parte, né, com aquilo que pode fazer, e a gente tem, a gente quer evitar essas piores consequências, 2, a gente quer dar tempo de todo mundo se adaptar, e 3, que eu acho que é o ponto que eu queria explorar um pouquinho mais agora, é alinhar os fluxos financeiros e de investimento com esse objetivo. Eu acho que esse foi, na verdade, o pulo do gato. E aconteceram muitas coisas, eu acho que principalmente de 2015 para cá, que foram muito relevantes. Eu vou falar de 2 delas, uma com mais atenção, outra com menos. Mas uma das coisas muito importantes, a meu ver, e eu acho que, enfim, me sinto parte desse movimento, é que por muito tempo também se olhava para a ONU, se olhava para a negociação internacional como a arena em que esse problema seria resolvido. E não vai ser, porque obviamente não é um sinal mágico lá que você vai dar para apertar um botão e as economias vão se ajustar. Por muito tempo a gente foi meio inocente, achando que era isso que ia acontecer. E eu acho que antes de Paris, inclusive, teve uma frustração enorme em 2009, quando a gente teve a COP15, uma tentativa de acordo frustrado, que foi a partir daí que a gente constrói esse acordo de Paris com essa nova lógica. Mas ali também aquele ponto de frustração foi importante, porque se definiu que, horas, a gente tem que fazer a lição de casa em casa mesmo, então tem que influenciar as políticas domésticas. E é isso que esse Acordo de Paris, de certa forma, motiva, que a gente tenha boas políticas domésticas, que elas sejam apresentadas assim por diante. Então, muitos atores voltaram para casa e começaram a fazer o exercício de influenciar determinadas dinâmicas políticas que antes não estava acontecendo. 2 exemplos, Black Lives Matter, tudo bem, hoje, né, muito mais forte, etc., mas já vem algum tempo participando. O movimento negro, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito forte. E mudou muito o jogo quando esses atores entraram nessa agenda, porque não deixou de ser uma agenda que era levada ao movimento negro, virou uma agenda do movimento negro. Então, eles falam muito nos Estados Unidos, né, de poluição, e vem o carvão, por exemplo, que é uma fonte sujíssima, né, e péssima, ou então o fracking, como algo que não é bom para as agendas que eles defendem, né, de igualdade social, de justiça racial e assim por diante. Então, essa conexão da agenda do clima, que é essa baita agenda, né, de ação coletiva global com os assuntos domésticos, por assim dizer, eu acho que foi sensacional. E o outro ponto também foi as finanças. Então, você começar tudo que o Sérgio falou ser transformado, né, em métricas e riscos que podem ser gerenciados pelo setor financeiro, também está mudando muito esse jogo. E aí teve tem um outro fator que eu acho que eu não sou tecno-otimista, mas eu acho que é muito importante que a gente considere, que é o crescimento exponencial de tecnologias renováveis. Então, o que está acontecendo agora, assim, é absolutamente fascinante. A gente está vendo que, mais do que palavras no papel, o Acordo de Paris teve uma baita mudança de expectativas, e a gente está vendo capital migrar para essas tecnologias muito rapidamente. Então, é uma bola de neve que está crescendo e que vai gerando outras bolas de neve. Então, só para citar,
a gente viu a energia eólica quadruplicar em participação na última década. A gente hoje tem no Brasil a energia eólica mais barata do mundo. A gente tem a solar crescendo absurdamente, as baterias estão num ponto aí de um tipping point de poder atender esse mercado. Então, as tecnologias renováveis, elas estão numa dinâmica tão especial e crescendo, né, exponencialmente, que até 2015 não existia. E aí, eu vou, nessa hora, fazer aqui, colocar um slide só, porque eu acho que é muito importante, se você me permitir, que é esse daqui. O que está acontecendo? Até 2015, a gente não tinha nenhum grande setor da economia descarbonizado. De lá para cá, já tem 25% dos setores, né? 25% dos setores que participam aí das emissões, principalmente energia, já em descarbonização, já com essas tecnologias atingindo esses mercados. E a perspectiva é que até 2030, ou seja, nessa década, que é a década que a gente tem que cortar as emissões pela metade, se a gente quiser ficar dentro daquele limite de 2 graus, o que está acontecendo na energia hoje, né, que essa completa mudança de expectativas vai acontecer também em outros setores, como a agricultura, o uso da terra, que são também bastante importante para nós. Então, o grande desafio hoje, assim, é que a gente tenha os sinais corretos das políticas nacionais e também aí do setor financeiro para poder fazer com que esse gráfico, claro, se torne uma realidade, né? E que, como consequência, a gente desloque essas tecnologias antigas, que a gente, de fato, veja elas perderem mercado, né? Com isso, elas vão perder economia de escala, vão perder suporte regulatório. E, ao mesmo tempo, os caras que estão entrando nisso agora, eu tenho conversado com muita gente, assim, é impressionante, eles estão vendo a oportunidade de vencer nesse novo paradigma. Então, é uma nova situação, é um novo conjunto aí de expectativas, tanto que a gente vê atores hoje defendendo políticas mais agressivas, às vezes muito mais, né, importantes, muito mais progressistas do que os seus próprios governos. E aí, eu acho que eu vou direto aqui para o Brasil. A gente, obviamente, participa disso, participa dessa corrida, né, da mudança do clima. Estamos nesse efeito dominó positivo em vários aspectos, tanto da eólica que eu mencionei antes, como de certa forma aí de outras apostas que estão acontecendo, mas o nosso super enorme problema se chama desmatamento, né? Ainda que a gente também tenha que lidar com a carbonização da nossa matriz, porque ela era muito limpa, mas ela está carbonizando, inclusive, pela crise hídrica que o Sérgio comentou muito brevemente. Então, a gente precisa ter um menu aí de opções de descarbonização, a gente precisa ter a sociedade brasileira querendo que isso aconteça, e não basta ser um grupo de 3 pessoas aqui, o Sérgio e o Ricardo. Eu acho que é um momento realmente de abraçar essa agenda, e tem várias opções, só que a gente tem que resolver coisas, tipo, o que faz com a Petrobras? Porque a Petrobras, ela esqueceu que ela vive nesse planeta aqui, que tem que ficar embaixo de 2 graus, tá? A gente tem lá um presidente acionista, né? Um ministro do ambiente acionista, então a gente está com uma situação bastante delicada, e, enfim, esse novo zeitgeist leva a decisões diferentes, mas particularmente eu acho que o que se espera do Brasil é muito simples. Primeiro, que a gente demonstre credibilidade em controlar o desmatamento, não só na Amazônia, tá? Em todos os biomas, e que a gente tire as lindas coisas que a gente sempre colocou no papel para a prática, porque também acho que a gente tem que fazer uma autocrítica aqui. Esse governo é muito ruim, mas a gente também nunca foi muito bom, exceto em algumas poucas áreas, em sustentar aí, né, novas políticas, enfim, novas apostas para todos nós. Então, eu vou ficar por aqui, mas acho que a gente tem, obviamente, uma série de oportunidades, daria para falar 2 horas de cada uma aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer, uma pena que poucas estão avançando com solidez nesse momento por uma série de variáveis, mas eu ainda tenho esperança que a gente vire esse jogo, e fecho dizendo que eu sou otimista, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente sabe que é nessa década, então é agora, vamos nessa. Obrigada, Nathalie. Você precisa compartilhar com a gente como ser tão otimista quanto você, mas eu acho que a gente tem vários pontos aqui para discutir sobre essas políticas que você trouxe agora. Ricardo, então, agora vai ser nosso último, a última pessoa a apresentar. Ele é professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Ambiente e Energia
da Universidade de São Paulo, o IE-USP, e ele é autor de diversos artigos e muitos livros também, e o mais recente, acho que é o mais recente, né, que é um livro incrível que se chama Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza, que foi publicado agora em 2019. Ricardo, então, a palavra é sua. Obrigado, Marina. Grande prazer estar aqui na revista Roda. Eu fiquei muito feliz de colaborar com a revista, pela minha amizade com uma das editoras da revista, a Lena Lavinas, e uma satisfação estar aqui com pessoas de quem eu gosto e admiro tanto, que são a Nathalie e o Sérgio. A Nathalie faz um trabalho incrível, esse Política por Inteiro, do qual ela falou, é muito importante, o pessoal tem que acompanhar, porque faz um acompanhamento cotidiano com boletins sobre políticas ambientais e muito rigoroso. E o livro do Sérgio é muito legal, é muito legal. O que ele falou que é técnico é super bem explicado no livro, e tem um ponto ao qual os dois se referiram, que muitas vezes incomoda as pessoas. A ciência não é certeza. Ciência justamente se alimenta da dúvida e da crítica. Religião é certeza, né? Religião você não tem dúvida com relação. Jesus teve dúvida no Pai, por que estás fazendo isso, etc. Mas a religião, ela é composta de certeza. Na ciência, não. Quem faz ciência está duvidando e criticando o tempo todo. Por isso, ainda mais numa situação em que os fenômenos dos quais a gente está falando são fenômenos que não se caracterizam por risco, se caracterizam por incerteza, por complexidade e imprevisibilidade. Acabou de sair um relatório muito interessante da Universidade de Hamburgo que diz isso. O nosso futuro, claro que ele é determinado pelo passado, mas como também o nosso futuro é determinado pela interação entre o que nós somos e o nosso passado, ele se torna, em função disso, imprevisível. E com o grau de complexidade aumentando, essa imprevisibilidade só aumenta. Tem coisas que a gente pode dizer com certo grau de segurança, mas a ciência se alimenta disso. Eu tinha me preparado para falar de algo que a Nathalie já abordou, e com o qual eu concordo, que é o seguinte. Em 2009, houve a Conferência Climática de 2009, aquela em que o Obama chegou para o Lula e falou: esse é o cara, todo mundo vai lembrar desse episódio. Ela foi frustrada basicamente porque China, Índia e outros países em desenvolvimento diziam o seguinte: muito bonita essa história de vocês de que não pode usar carvão, só que se vocês nos permitirem e derem alguma tecnologia que abra caminho para que a gente eletrifique e ofereça o acesso à energia elétrica, que é uma condição de desenvolvimento para as nossas populações, tudo bem, só que essas tecnologias são 10 vezes mais caras do que o carvão. Então, sinto muito, eu vou continuar usando o carvão, não tenho como fazer isso. Pois bem, 6 anos depois, em 2015, a China e a Índia aparecem como líderes na Conferência de Paris. E uma das razões dessa liderança é o fato de que, sobretudo, a China se converteu em potência global na área de energias renováveis, a tal ponto que
que os Estados Unidos, o que cria um problema geopolítico muito sério, os Estados Unidos hoje são dependentes, no que se refere às energias renováveis, da China, o que cria um problema muito sério para os Estados Unidos. Então, mas, de qualquer maneira, houve como a Nathalie bem assinalou, houve mudanças tecnológicas muito importantes que determinaram a ampliação e o barateamento das energias renováveis modernas. Essa é uma observação, esse adjetivo, energias renováveis modernas, não é trivial. A hidroeletricidade, por exemplo, não é considerada internacionalmente como parte das energias renováveis modernas. Tanto é que você, se em solar e eólica, o tempo todo você está tendo transformações, então você tem a foto que a Nathalie projetou, hoje você tem torres eólicas e pás eólicas de um tamanho assim impressionante, as tecnologias estão avançando incrivelmente. Na hidroeletricidade você não tem isso. Isso para o Brasil é muito grave, porque nós somos bons em fazer hidrelétrica, mas na parte da engenharia, mas a parte referente à transmissão de eletricidade, etc., agora nós estamos um pouco, graças ao setor privado, muito mais do que ao setor público, recuperando um pouco esse atraso. Bom, mas aí vocês vão dizer, tá legal, então em 2015 quer dizer que o problema estava resolvido? Então, isso significa que o mundo já está em condições de dizer, não, nós temos as tecnologias necessárias para lutar contra a crise climática e vencê-la? Não é bem assim. Não é bem assim por quê? Primeiro, porque o mundo hoje depende em 80%, a energia da qual a humanidade depende, 80% ainda é composta por combustíveis fósseis. Então, vejam, isso no livro do Sérgio fica bem claro. Nós vamos ter que reduzir isso pela metade. Aquilo que o Sérgio exprime em emissões, eu estou exprimindo só em combustíveis fósseis. Nós vamos ter que reduzir isso pela metade até 2030, de novo pela metade até 2040 e de novo pela metade até 2050. Sendo que, quando você reduz a primeira metade, é mais fácil do que para reduzir a segunda metade, e é mais fácil do que para reduzir a terceira metade. Então, o tamanho da encrenca é gigantesco. Os movimentos sociais, quando dizem, não, é uma questão de vontade política, claro, é uma questão de vontade política, mas cuidado para não subestimar o tamanho da encrenca. A encrenca é gigantesca. No Brasil, muito menos do que globalmente. Já vamos voltar a isso. Ela é gigantesca e, além disso, há dificuldades imensas. Por exemplo, os Estados Unidos conquistaram a sua independência energética nos últimos 20 anos, substituindo usinas a carvão pelo gás resultante do fracking, tá certo? Ora, e o fracking se generalizou pelo território americano e tem uma base de sustentação política, inclusive, fortíssima. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos são dependentes da China no fornecimento das tecnologias para renováveis. Então, olha o tamanho da encrenca, não é tão simples. Além disso, as petrolíferas, sobretudo as petrolíferas estatais, no mundo todo, continuam apostando no petróleo, a começar pela Petrobras. Certo? E esse é um problema muito sério para os governos progressistas. Todos nós estamos torcendo e atuando, né, para não termos mais Bolsonaro e fundamentalistas extremistas no nosso horizonte, mas a verdade é que os governos de esquerda nunca enfrentaram, como bem sublinhou a Nathalie, nunca enfrentaram, e como ela vem sublinhando nos seus tweets
com frequência e com razão, nunca enfrentaram seriamente esse problema. Quer dizer, a ideia de a Petrobras se transformar numa empresa de energia e não de petróleo nunca foi abraçada seriamente pelos governos de esquerda no Brasil e no restante da América Latina. Nós temos alguns trunfos muito importantes que alimentam esperança. O primeiro deles é o que está acontecendo no mundo democrático e no mundo que valoriza o multilateralismo democrático, a começar pelos Estados Unidos. Quer dizer, a mudança nas políticas norte-americanas são muito impressionantes. Os Estados Unidos estão promovendo uma transformação no conceito do que é infraestrutura. O plano Biden de infraestrutura, o item mais importante do plano Biden de infraestrutura é o item referente ao cuidado com crianças e velhos, ao qual se prevê 400 bilhões de dólares, muito mais do que aeroportos, portos, pontes, estradas, etc., o que faz com que a direita republicana fique furiosa com o Biden. Além disso, eu acho que esse é um elemento muito importante. Pela primeira vez, desde a Segunda Guerra Mundial, um grande país capitalista tem como objetivo central da sua política econômica não o crescimento, e sim uma transformação nas relações entre a sociedade e a natureza. Quer dizer, o objetivo e nas relações sociais como um todo, há dois objetivos básicos no plano Biden. O primeiro é combater as mudanças climáticas, o segundo é combater as desigualdades. Crescimento econômico será uma decorrência disso, e não é a meta. Isso também faz com que muitos economistas fiquem irritados com o que está acontecendo. O Green Deal europeu vai, de certa forma, na mesma direção. As políticas chinesas, indianas, do Japão, do Canadá estão indo na mesma direção e o Brasil está completamente na contramão. Um elemento importante que decorre daquilo que a Nathalie nos expôs é o seguinte: o Brasil hoje é o único país do mundo, isso está no livro do Sérgio, muito bem exposto, o Brasil é o único país do mundo, um ano atrás era o Brasil e a Indonésia. A Indonésia está fazendo a lição de casa de alguma forma, hoje é só o Brasil. É o único país do mundo em que metade das emissões de gases de efeito estufa vem do desmatamento. Isso tem um significado profundo, porque para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China, para a Índia, para o Japão, descarbonizar a economia significa transformar completamente a organização econômica da vida social. Significa não ter mais posto de gasolina, ter estação de abastecimento de carro elétrico, significa alterar a maneira como se aquecem e se refrigeram os domicílios, significa alterar produzir carros elétricos. Então, no plano Biden, se tem 50 milhões de carros elétricos a serem produzidos, o que exige transformar essa indústria. Enfim, são transformações na maneira de viver, na maneira de produzir. Acabar com o desmatamento é uma transformação em quê? É só combater as milícias, interromper o pacto existente entre o poder central e a ampliação do crime na Amazônia. Isso está perfeitamente registrado pelo Instituto Igarapé em documentos recentes e numa live que o SEBRE promoveu recentemente, não só com a Ilona Chabot, mas com 3 outras pessoas ligadas a esse tema. Então, o nosso desafio virá depois que a gente fizer esse básico, que é não desmatar. Aí sim nós vamos ter que começar a pensar numa indústria automobilística que não seja
baseada no motor à explosão interna, como é a nossa. Nós vamos ter que repensar a maneira como nós construímos, nós vamos ter que repensar as nossas cidades. As nossas cidades hoje são cidades voltadas para o automóvel e com materiais de construção que são altamente poluidores e emissores, e nós vamos ter que repensar tudo isso quando nós tivermos gente civilizada, com a cabeça no lugar e capaz de dialogar com a sociedade no poder central. Eu fico por aqui. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Excelente também. Eu já vi que a Lena já está ansiosa para fazer uma pergunta. Eu acho que vamos aproveitar, então, a Lena para fazer a pergunta dela. E aí eu também queria fazer uma pergunta depois da Lena, e eu acho que a gente faz uma primeira rodada de vocês reagindo tanto às nossas perguntas quanto ao que o que, por exemplo, o Nathalie falou, o Sérgio falou e Ricardo falou. Lena, você quer começar, então? Claro, eu quero dizer que eu estou imensamente feliz de ouvi-los, aprendi muito, tenho procurado estudar isso, mudar minha cabeça, a gente tem que mudar justamente os nossos paradigmas, não é isso? A gente tem que ser capaz de assimilar mudanças do ponto de vista, enfim, do futuro que queremos e da natureza das relações sociais, essa questão da interdependência, que eu acho que hoje é muito importante, toda a ideia de dependência, não é? Entre os humanos e os não humanos, aquilo que tem vida, eu acho que é uma coisa que está colocada na ordem do dia. Enfim, fiquei fascinada, agradeço muito. Eu tenho uma pergunta que é direcionada a todos, mas em particular ao Ricardo e à Nathalie. O Ricardo, agora, ao colocar a questão do plano Biden, né, sobretudo do American Jobs Plan, o que ele mostra é essa preocupação com o CARE, né, os 400 bilhões, evidentemente uma sociedade onde hoje o emprego industrial, se voltar, ele será forçosamente robotizado, né, o nível de mudança do ponto de vista das relações em termos de indústria, manufatura, tudo vai mudar, inclusive o próprio CARE americano já está robotizado, mas eu acho que e aí é necessário ampliar justamente os serviços, a qualidade dos serviços, capacitar as pessoas, humanizar serviços, a gente viu que morreu muita gente agora, né, nas casas de repouso, mas eu acho que o que é interessante, Ricardo, é que você fala, eles estão tentando transformar alguma coisa e a gente só precisa fazer uma coisa, desmatar. Mas, veja bem, o desmatamento é o reflexo ainda do que é a marca da América Latina, que é o extrativismo. Nós vivemos ainda uma economia extrativista desde o século XVI. Não mudou nada objetivamente, né? Nos Estados Unidos, quem luta contra o fracking? Os indígenas. As comunidades indígenas foram as que mais se organizaram. A Nathalie falou, nos Estados Unidos, o Black Lives Matter se juntou, reage contra, quer energia limpa, quer etc. Bom, eu acho que na América Latina a gente tem novas lideranças indígenas e o movimento feminista muito atuante nos países andinos, na Argentina, que se colocam dentro de uma nova lógica, que é essa lógica da economia do care e realmente, assim, do fim do extrativismo. Eu não vejo como nós possamos superar essa lógica extrativista, que é uma lógica expansionista e de esgotamento justamente das reservas, todas elas, se a gente não tivesse uma meta de reversão completa. Então, por exemplo, eu não entendo como é que até hoje a gente tem muita energia eólica e não tem energia solar. Parece que é mais caro fazer. Mas, objetivamente, como é pensável que a gente não tenha energia solar nesse país e tenha na Alemanha? Vai para a Alemanha, tem milhões de lugares onde tem energia solar e não tem sol. Enfim, então, essas coisas todas, a minha pergunta é, Ricardo e Nathalie, vocês acham que essa dinâmica social nova, com novas lideranças, com novos grupos que vêm colocando questões importantes, justamente bottom-up, e a resistência ao extrativismo, que eu acho que é alguma coisa que ainda é uma reivindicação muito marginal entre nós, existe um outro caminho para o Brasil, fora digamos assim, da reversão desse padrão extrativista que nós temos, do ponto de vista da base da nossa economia, porque ela e é por isso que Vale, não é isso? Quais são as grandes empresas? Vale, Petrobras, é tudo isso, né? E nós acumulamos um atraso muito grande
do ponto de vista das grandes tecnologias de ponta. Obrigada. Eu acho que vamos deixar, então, acho que a pergunta... Tem que ser a Nathalie. Isso. Jogou a bomba para mim. E o Sérgio, eu tenho certeza que ele tem muito a dizer sobre isso também. Também acho. Eu vou ser bem breve aqui, porque eu acho que essa conversa está muito no campo também aí dos dois. Primeiro, eu concordo com você, eu acho que os movimentos indígenas nos Estados Unidos são altamente organizados, a gente está vendo isso acontecer, resistência acontecendo agora, né? Eles estão tentando fechar lá a Line 3, então não importa se o governo é republicano ou democrata, essa é uma questão central, e foi ótimo que o Biden, a meu ver, tenha na sua primeira ordem executiva sobre o tema já cancelado um pipeline gigantesco que era um dos grandes motivos de controvérsia, entre outras coisas que ele fez. Aqui também, né? A gente tem um movimento indígena extremamente forte. Eu acho que enfim, daria para a gente falar N coisas, desde Belo Monte, que já foi, de certa forma, evocada aqui pelo Ricardo, quando fala das hidrelétricas, né, não modernas e todos os impactos que a gente viu. Mas eu acho que tem duas questões assim que, não sei, me vem à cabeça te escutando. Uma delas é que, assim, em relação à energia, eu acho que não vai dar para manter esse padrão extrativista tal qual essa galera quer manter. Tudo bem, o petróleo não vai deixar de existir, a gente vai continuar usando algum tipo, né, algum nível de petróleo, por exemplo, talvez um pouco de gás, mas eu acho que está tendo uma convergência de forças de mercado muito violenta e que eles sabem que essa indústria está morrendo, eles sabem que isso vai para o saco. Então, eu acho que é o último respiro. Mesmo assim. Só que o problema é que nós somos os contribuintes dessa história. A gente paga 90 bilhões de reais por ano de subsídios para combustíveis fósseis no Brasil. E por mais que a gente se orgulhe de falar de energia limpa, ainda que nesses termos outros, a gente tem o carvão aumentando no Brasil. Nos últimos anos era 1,4, agora passou 1,6, mas é tudo subsidiado. Hoje é mais barato você construir uma usina eólica do que você operar uma carvoeira no Brasil. E ainda assim a gente continua operando. Então, o jogo está tão bem montado para esse negócio ser continuado essa coisa em termos de política pública, ao mesmo tempo o mercado está indo numa direção tão diferente que eu acho que uma hora essas contas vão ser acertadas, assim, que o dinheiro vai sair desse lugar. Eu não acho que é infinito e que todo mundo vai deixar o dinheiro lá. Por outro lado, eu acho que a gente precisa criar esse pipeline das coisas para onde o dinheiro tem que migrar, né? E eu acho que esse é o desafio agora. Eu acho que o movimento indígena, dos movimentos aí, dos outros movimentos, eu acho legal falar, o Sérgio está envolvido numa iniciativa maravilhosa, que é uma convergência entre ex-ministros da Fazenda e banqueiros centrais. Poxa, isso é sensacional, os caras estão pensando clima. Acho que todas essas coalizões, assim, elas têm que dar ideias novas, elas têm que colocar outras propostas na mesa, né? E aí, assim, não vai... Eu, infelizmente, só tenho uma má notícia para você, Helena, assim, o extrativismo também vai ser parte dessa nova economia, porque a gente vai ter que conseguir, a gente vai precisar de terras raras, a gente vai precisar, isso, infelizmente, está aí posto no pacote. Então, não sei, não vai ser tudo totalmente alinhado, eu acho que a gente tem alguns conflitos em vista aí também, perdão. Eu só ia dizer, agregar, que eu acho que a gente ainda tem uma esquerda latino-americana profundamente extrativista. E como ela é vista como a grande força progressista da mudança, eu não acredito que ela já esteja comprometida com uma mudança também do ponto de vista socioambiental. Concordo totalmente, só para fechar, o Lula, na fala que fez mais famosa esse ano, falou de Petrobras, ele ainda enxerga que o Brasil vai ser salvo pelo Petrobras, eu não sei em qual planeta, nesse daqui está difícil. Na América Latina inteira é assim. Eu posso... Ricardo, não sei se você quer comentar, eu tenho só uma... Assim, eu definitivamente eu sou muito menos otimista do que nossas perspectivas aí do que pode acontecer, a velocidade com que as coisas vão acontecer. Eu entendo que uma coisa a gente concorda, assim,
os mercados de energia, por exemplo, assim, eles vão, graças a Deus, porque os governos não se envolvem nisso, é uma questão de mercado, é oportunidade de negócio. E isso é uma briga violentíssima e essa ninguém vai frear realmente, não vai se frear. Eu, honestamente, por conta disso, no caso da energia em particular, não estou nem aí, eu não estou preocupado realmente com o extrativismo energético, porque ele acabou, ele vai acabar. A Petrobras virou um mastodonte, evidentemente, atemporal, petrolíferas mundiais. O Ricardo falou a expressão correta, elas são empresas de energia hoje, não são empresas de petróleo, isso não existe mais. Uma empresa de petróleo é uma empresa que está dizendo, eu estou acabando. Então, as empresas de energia vão realmente... Agora, é tudo a toque de caixa, isso é uma coisa assim, bom, ok, então os mercados vão ser avassaladores, o mundo vai ficar, em termos de energia, ele vai ficar rapidamente neutro, etc. Outra coisa é o que você falou sobre esse negócio da esquerda, do extrativismo, do que é o Brasil. Eu não sei, assim, colocar uma coisa que eu ouço e gosto muito. Eu acho que uma coisa para pensar, que é o seguinte, o extrativismo do Brasil hoje é o coroamento do Brasil, é o sucesso total e absoluto do que é o Brasil. O que é o Brasil? É um país escravocrata, é um país segregacionista, é um país desigual, que não dá as mesmas oportunidades para todo mundo, que explora tudo até arrebentar com tudo, que é para ser depredado, ou seja, foi inventado. O Brasil foi isso. Ele é um país para ser estraçalhado. Então, o que a gente está vendo na Amazônia, e eu acho que o Bolsonaro representa isso, ele é o sucesso do Brasil, é o sucesso total absoluto. É o país que é para dar tudo errado. Assim. Agora, o país tem umas teimosias, né? Aí ele tem uma... Eu não sei qual é a resistência e por que tem essas resistências. O Brasil tem uns negócios, sabe? O programa de álcool, que é único, não é a hidroeletricidade, ela é uma bênção divina, né? Assim, está lá, ainda que a gente já esteja desatualizado nela, mas ela é uma bênção divina. Deus botou lá esse monte de água e quedas d'água, beleza? Estamos nessa. Agora, o álcool é um programa que hoje ele está na ponta da ponta da ponta, é sensacional. A cabeça dos brasileiros inventou esse negócio. Os brasileiros têm umas manias de inventar uns negócios muito legais, fantásticos. A eólica é mais... Fala sério, sabe? E então essa contradição. Agora, eu não sei se são os povos indígenas aqui que trazem essa existência. Eu não estou minimizando, ao contrário, tá? Eu tenho não só respeito, como eu sei que a solução da Amazônia está no conhecimento indígena, está no conhecimento das populações locais. Eles é que sabem o que é manejo florestal, eles é que sabem como é que a gente vai ganhar muito dinheiro em cima da biodiversidade, dos produtos da natureza, que é a alternativa de ocupação da Amazônia. Então, não sei, eu fico assim, um pouco com medo quando você fala assim, alguma expectativa. Criticar a esquerda, não sei o quanto é político isso, quanto é mercado. Enfim, alguns pensamentos aí para a gente provocar um pensamento. Eu acho que em primeiro lugar, o Brasil e a América Latina, quem coloca isso muito bem é uma economista venezuelana hoje, que está hoje na Grã-Bretanha, acho que em Oxford, Carlota Pérez, é uma das grandes especialistas globais em inovação tecnológica, e ela mostra claramente que a América Latina, que 30, 40 anos atrás tinha um padrão industrial competitivo com a Coreia do Sul e com a China, perdeu completamente a chance de se afirmar industrialmente nos setores hoje internacionalmente mais relevantes. Quer dizer, nós não vamos ter uma indústria automobilística de ponta, nós não vamos ser fabricantes de microchips,
Nós temos alguma coisa em indústria química, a indústria farmacêutica foi embora do Brasil, porque o ambiente de negócios e o ambiente de inovação é pouco propício. O que ficou aqui é uma indústria básica, sem inovação tecnológica, etc. Então, o trunfo das elites econômicas brasileiras está na agricultura, que eles enchem a boca para falar agronegócio, mas é basicamente agricultura, e dizer que agronegócio é tudo. Então, embora é um pouco ridícula essa ideia de que tudo é agronegócio. A mesa em que meu computador está apoiado é agronegócio, a roupa que eu estou usando, tudo é agronegócio. Então, portanto, nós somos tudo. Agora, o agronegócio brasileiro também vai enfrentar problemas muito sérios. Além dos problemas mencionados pelo Sérgio, você tem problemas no fato de que o sistema agroalimentar mundial encontra-se sob forte contestação social. Isso vai ficar claro na Conferência da Biodiversidade, que deveria acontecer esse ano e parece que não vai mais acontecer, e no Food Summit, na cúpula alimentar, que vai discutir não agricultura, e sim sistemas alimentares. Ora, nós somos uma peça central numa engrenagem que está doente. O sistema alimentar mundial está doente. As Nações Unidas são claríssimas nesse sentido. E essa doença não se refere apenas à obesidade, que obviamente está ligada ao sistema. Não, eu não tenho nada a ver com a obesidade, eu só produzo soja. Mas a obesidade é outra coisa. É óbvio que a obesidade está ligada ao sistema alimentar, está ligada à erosão da biodiversidade, está ligada ao avanço da resistência antimicrobiana em função do peso importantíssimo que no mundo tem as criações concentracionárias hoje existentes. Então, se nós somarmos o peso da espécie humana e do gado existente, é maior do que o peso de todos os outros mamíferos existentes no planeta. Se você somar o peso das aves confinadas para o nosso consumo, é maior do que o peso de todas as outras aves do planeta. O confinamento de animais, além dos problemas ligados à tortura a qual eles são submetidos, não há outra palavra, sobretudo no caso das aves, essas criações, elas são vetores de transmissão de vírus e bactérias que só até agora não se difundiram em função da carga de antibióticos que acaba indo para o ambiente, evidentemente. Então, é um padrão que, quando a humanidade vulgariza, generaliza a expressão soluções baseadas na natureza, o Brasil é um país cuja agricultura hoje está menos baseada em soluções baseadas na natureza. Então, você pode ter duas reações diante disso. A primeira é dizer, ferrou, desespero, etc. A segunda é dizer, não, peraí, nós temos chances de transformações que são muito interessantes, a começar pela Amazônia. Mas não só na Amazônia, culturas hoje exploradas de uma forma monótona poderão ser enriquecidas com biodiversidade, etc. Há uma busca internacional interessantíssima e eu acho que a gente sempre tem que buscar essas brechas, porque é dessas brechas que vão... essas brechas, em primeiro lugar, elas alimentam a nossa esperança. Eu não gosto, como Erich Fromm, eu não gosto de otimismo e pessimismo, eu acho que é uma bobagem. Esperança, sim, eu acho que é uma coisa importante. Mas, em segundo lugar, elas abrem caminhos concretos para você poder fazer propostas de transformação. E aí, no caso brasileiro, a luta contra a reprimarização vai passar
pela valorização sustentável da biodiversidade. Esse vai ser um caminho muito importante, você usar a biodiversidade com inteligência e não de maneira extrativista. Esse vai ser o nosso grande desafio, mas um desafio que também outros países têm. Na Europa também esse tema tem sido discutido. Obrigada, Ricardo. Eu queria pegar carona nessa discussão e fazer uma pergunta. A gente tem 5 minutos só para nosso horário, enfim, terminar o que a gente tinha combinado, mas aí vocês podem aproveitar também ao responder uns aos outros e a continuar. A minha pergunta tem a ver o seguinte, pensando um pouco, tentando puxar a discussão um pouquinho para questões um pouco mais filosóficas e da perspectiva das humanidades, né? Que é de onde eu falo, assim. Um livro que me marcou muito recentemente foi o livro do escritor e acadêmico indiano Amitav Ghosh, em que ele fala sobre o papel das narrativas, ou seja, a cumplicidade da arte, da literatura, da filosofia, produzida durante o Holoceno, digamos assim, e confiando nessa estabilidade, e simplesmente não se encontra ali nenhum alerta, nenhuma relação, por exemplo, com o ambiente que parte da imprevisibilidade e dessas coisas todas que a gente estava comentando aqui. Então, ele comenta nesse livro, ele faz uma análise sobre os 2 documentos que ele considera mais importantes dos últimos tempos, um deles o texto do Acordo de Paris, de 2015, e o outro, do mesmo ano, a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. E ele fala uma coisa muito interessante, que é, ao passo que a encíclica, que supostamente é um texto religioso e deveria ser utópico e completamente mágico, fala sobre questões muito básicas de transformação socioeconômico e de engajamento com a questão da pobreza, e aí voltando para o que o Sérgio falou lá atrás, que foi uma parte da apresentação que não deu para a gente falar, né, sobre os culpados e a diferença das culpas e como é que muda o cenário geopolítico, como é que muda no aquecimento global, mas ele diz que o texto religioso é absolutamente prático no sentido de que ele prevê que mudanças profundas têm que ser feitas. Ao passo que o Acordo de Paris é quase como se fosse assim, por mágica que a gente vai chegar no grau e meio ou não vai passar disso, e não fala sobre mudanças profundas. E aí, no final, acho que a Nathalie começou a falar disso e Ricardo, você terminou falando do tamanho da encrenca do tamanho das transformações, né, que seriam necessárias. Eu queria saber de vocês, assim, quer dizer, qual é possível o chamado capitalismo verde ou essas políticas digamos, um capitalismo sustentável, ou a gente tem que pensar em realmente mudanças, né, digamos, epistemológicas, que um pouco também como o Ricardo e a Lena vinham falando, né, de mudar completamente a maneira como humanos e não humanos se relacionam e como a gente pensa isso. E aí um pouco carona nesse sentido é pensar essas novas filosofias políticas que começam a falar sobre um conjunto político que envolva também não humanos, né? Eu sei, e aí, enfim, é um campo de debate bastante, enfim, polêmico, mas a gente tem na América Latina exemplos que, se hoje não estão muito bem sucedidos, mas a gente tem exemplo de uma tentativa de expandir direitos jurídicos e políticos, né, a não humanos. Não sei se vocês querem reagir, eu acho que a gente tem mais uma pergunta aqui no chat, que veio do YouTube, eu acho que eu vou, então, colocar aqui, e aí, para a gente respeitar o horário de vocês, a gente pode, enfim, vocês reagem ao que vocês quiserem das 2 perguntas. A gente tem o seguinte: qual o impacto do negacionismo climático e ambiental sobre as alternativas em discussão aqui? Isso é apenas um momento que será superado brevemente ou há uma ameaça preocupante nisso? Enfim, eu ia emendar uma pergunta nessa, mas acho que já tem muita coisa aqui para você, porque eu acho que essa questão traz também essa questão das polarizações políticas, né, e das possibilidades de construção de um mundo comum. Acho que, Nathalie, você falou muito isso do problema global, da falência da ONU, por exemplo, em resolver esse tipo de coisa. Quer dizer, como... Opa, Lena está me dizendo que tem mais uma questão da Ana Winter também aqui. Ué, não, acho que ela mandou só para você.
Se vocês quiserem responder essa pergunta, a gente pode fazer a Ana mesmo, colocar no chat a pergunta dela. Ricardo, Nathalie ou Sérgio querem comentar? Eu posso começar, eu juro que eu vou tentar ser rápida, mas é porque é engraçado. Já acho que é o segundo ou terceiro debate que eu estou com o Ricardo, que uma pergunta muito parecida com essa sua aparece, que assim, aí, o capitalismo, nessa história toda, é sempre isso, e a gente discorda em alguns aspectos. Mas eu vou manter minha posição aqui. Olha, eu acho que o capitalismo está absolutamente super questionado, está sendo atacado de vários lados, é muito resiliente. Vocês que estudam, né, pelo viés das ciências sociais sabem como ele bounce back, de quando ele se transforma no capitalismo consciente agora, a cada momento gera uma nova coisa. Mas eu não gosto de pensar muito nisso, na questão da mudança do clima, como uma questão de o capitalismo vai ter que se resolver, porque assim, eu tenho uma coisa meio binária na minha cabeça, que é a urgência desse problema do clima. E por mais que ele vai durar milênios, né, porque o aquecimento vai ficar aí, a concentração de gases vai ficar aí, acho que tem uma urgência dessa que o Ricardo colocou muito bem, é metade da redução das emissões, ou metade dos combustíveis fósseis que a gente consome hoje em 10 anos, depois mais metade, depois mais metade. Então, assim, não vai dar tempo para quem, assim, muitas vezes vem falar comigo, então vamos para um outro sistema, brother, não tem tempo. Não temos tempo a perder, a gente tem que dar respostas e ideias baseadas, né, no nosso tempo e com esse desafio, assim. Então, acho que o capitalismo está em xeque, obviamente, agora eu não tenho esperanças que a gente vai fazer uma grande transformação nele, ainda que eu entenda que isso é necessário para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar. Por fim, só sobre o negacionismo. O negacionismo na questão climática foi patrocinado, né? Teve bilhões de dólares dos irmãos Koch, da indústria do petróleo por trás disso. Eles estão numa nova fase agora. Eu recomendo o excelente livro do Michael Mann, que chama The New Climate War, em que ele aborda o inativismo climático. Então, ao contrário dos ativistas, são os inativistas que falam, não é bem assim, esse negócio aí, esses alarmistas, né? Então, assim, agora eles já estão numa pegada do tipo, a gente sabe que vai rolar, é meio Petrobras, tá? A Petrobras, o anterior presidente falou, aqui desse lado do Atlântico a gente pensa nesse problema diferente. Não sei quem, cara pálida, mas é um pouco disso. Recomendo o Michael Mann e acho que eles estão numa nova fase e eles também vão se transformando e achando outras formas de sobreviver. Mas eu paro por aqui. Para quem não sabe o que é o livro do Michael Mann, leia o meu artigo na revista Rosa, está citado. Olha, deixa eu então entrar nessa história. Eu não sei o que quer dizer acabar com o capitalismo, e muito menos acabar com o capitalismo como premissa para você ser vitorioso na luta contra a crise climática. Porque durante o século XX, acabar com o capitalismo correspondia àquilo que Descartes chamava de ideia clara e distinta. Ou seja, você nacionaliza os grandes meios de produção e troca, e a alocação dos recursos na sociedade passa a ser regida pelo planejamento central, a partir de organizações de base que transmitem as suas necessidades, os seus desejos para esse organismo central por meio de participação democrática e não por meio dos preços. Se é disso que a gente está falando quando estamos falando em acabar com o capitalismo, é bom que quem está falando isso saiba que essa ideia morreu e foi definitivamente enterrada em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Não há uma força política no mundo que defenda isso. Então, primeiro ponto com essa história de acabar com o capitalismo é saber do que nós estamos falando. Hoje, nos Estados Unidos, uma das mais importantes críticas dos gigantes digitais, que é uma moça de 32 anos, chamada Lina Khan, assumiu o posto de direção da Agência Norte-Americana de Concorrência. Vejam na imprensa quem é Lina Khan. Ela, junto com o Tim Wu,
o Tim Wu, né? Wu, ele escreveu um livro chamado Os Mercadores de Atenção. São críticos ferrenhos dos gigantes digitais, são críticos ferrenhos da concentração monopolista norte-americana. O último livro do Tim Wu é espetacular, A Maldição da Grandeza. E esses caras foram para o governo. Eu acho extremamente importante como sinal de transformação social. Eu, francamente, acho que é completamente estéril saber se isso vai acabar ou não o capitalismo. Vira uma questão metafísica, porque não é assim que a sociedade contemporânea vai se transformar. A gente tem que mudar o padrão a partir do qual a gente entende transformação social. Dizer, vamos acabar com o capitalismo, é raciocinar assim, agora nós temos capitalismo, aí a gente acaba com o capitalismo, depois a gente tem outra coisa. Esse era um raciocínio que predominou até metade do século XX. Hoje não existe mais isso. É outra coisa. Dizer isso significa, então você está apoiando o capitalismo? Também é ridículo dizer isso, tá certo? Porque subentende que a pessoa que está dizendo vamos acabar com o capitalismo sabe o que é a transformação social. Ela é capaz de lidar com a complexidade e a imprevisibilidade de maneira a adivinhar o que vem pela frente. Tá certo? Uma coisa é nós termos ambições, projetos, utopias, sonhos, esperanças. Outra coisa é a gente achar que a gente tem um modelo a partir do qual, globalmente, essas utopias, essas esperanças vão se concretizar. Eu acho que isso é flertar com uma postura, no limite, autoritária. Só um adendo, é interessante porque eu acho que a minha pergunta não foi exatamente se a gente deveria acabar com o capitalismo, ela foi mais se esse tipo de transformação e discussão cabe no capitalismo. Eu acho que você respondeu, mas eu acho que uma das questões, justamente, por exemplo, que o Bruno Latour fala, é que como o debate sobre a questão climática, ele faz com que a gente pense para além, por exemplo, do paradigma esquerda-direita. Eu acho que o modelo de capitalismo, Ricardo, que você estava dizendo, é justamente esse modelo que a gente está pensando, que supostamente teria acabado em 1989. Mas, por exemplo, discussões sobre... A própria discussão sobre o Green New Deal surgiu de uma discussão sobre o socialismo. O ecossocialismo é uma coisa forte e presente em diversos grupos sociais. Mas eu achei interessante, assim, então acho que a pergunta tenha virado, assim, tipo, precisamos acabar com o capitalismo. Acho que era mais assim, há espaço para um capitalismo verde, digamos assim? Eu acho uma besteira essa história de acabou esquerda e direita. Eu sou de esquerda, entendeu? Continuo. Quando perguntaram para o ex-presidente do Uruguai, ai meu Deus, escapa o nome dele, Mujica. Não, quando você era Tupamaro, ele disse assim, como assim? Eu sou Tupamaro. Sérgio, quer reagir ao capitalismo verde? Eu concordo também, se não tem alternativa, então fica meio bobo discutir. De qualquer maneira, eu concordo completamente com assim, eu gosto da sua pergunta e numa coisa que o Ricardo já tinha tocado, que quando você fala assim, mudanças profundas, você falou, e o Ricardo tinha falado assim, a tortura dos animais. Eu acho que essa lição da pandemia agora por isso otimista contra a Nathalie, quando ela diz assim, porque a questão é essa, ela mesma fala assim, não, a gente consegue, a gente vai conseguir superar mais essa. Acho que foi exatamente isso assim que ela colocou. A gente vai conseguir superar mais essa. Isso que quer dizer, o homem vai vir com uma tecnologia nova, com materiais mais leves, com não sei o quê, e a gente vai conseguir escapar do aquecimento global, assim, do pior dos cenários do aquecimento global. Eu posso até acreditar nisso, mas isso é o prato feito para dizer o seguinte, cara, essa é a última que a gente vai escapar, porque a seguinte a gente não vai mais conseguir escapar, a gente vai tomar uma bordoada sem tamanho. Se a gente não aprender que a relação com os animais, eu estou pegando bem concreto, né? Esse negócio que a gente faz com os animais, e eu até um ano atrás ainda comia carne.
mas eu ainda estou comendo uma vez por semana, eu como um peixe. Ou seja, eu não sou um freak total. Na verdade, eu faço isso tudo a nível emocional, porque a minha filha é vegana, mas não há a menor dúvida que vocês, a sua geração, vocês não podem ter uma relação com o planeta como a gente teve, quer dizer, assim, totalmente cego à tortura que a gente bota os nossos irmãos, porque a consequência é essa. Uma hora dessas, o antibiótico lá da galinha não vai funcionar e vai dar um coronavírus 20 vezes pior do que esse. E o desmatamento da Amazônia, apenas para sua informação, isso é um dado concreto científico, existem, tipo corona, na Amazônia, 20 mil espécies de vírus. 20 mil. Então, é só um desses resolver também dar uma volta por aí e ferrou geral. Então, eu não acredito que... Então, assim, eu concordo, eu gosto da pergunta, porque, assim, cara, se não tiver uma mudança profunda, rasteira, que a ciência não vai segurar, não vai assim da Google, não adianta. Assim, a gente vai levar uma rasteira. Está escrita essa rasteira. A gente também não sabe muito o que fazer, então vamos usar o que a gente sabe, que é a ciência, e continuar brigando com o negócio. Agora, alguém, alguma hora, vai ter que levantar alguma bandeira aí, e eu gosto muito, e eu concordo também com o Ricardo, eu sou completamente de esquerda, eu amo o que o Biden está fazendo nesse momento, assim, cada vez é uma surpresa maior, no bom sentido, e ele não é um maluco, eu estou gostando muito do que ele está fazendo, mas é longe do que eu acho ainda, assim, do que a gente precisa, porque essa, sei lá, você chamou, eu não sou dessa área, então, assim, você chamou uma ruptura de paradigma, tem que ter, cara, porque, assim, a nossa relação com essa porra desse planeta, voltando ao primeiro slide, 3 bilhões de anos, a gente chegou aos 2 milhões de anos, ou seja, é uma piada o tempo que a gente está aqui, e é uma piada a gente achar que vai durar muito mais. Mas, ok, a gente tem que maximizar. E a relação é outra, sabe? Tem que mudar tudo. E, desculpe, uma coisa que a gente não falou vai ficar para a próxima reunião. Você tem que fazer uma próxima reunião que é estritamente sobre a questão distributiva do aquecimento global. A Nathalie falou, os dois falaram, eu toquei também um pouco nisso, né? Assim, porque é a questão de distribuição de renda. Não tem quem consome, o aquecimento é 100% decorrência do consumo das pessoas. Não importa se a China é o maior emissor do mundo. O que interessa que a China é o maior emissor do mundo? Não importa nada, porque a China produz tudo para o mundo inteiro. Claro que a China tem que ser o maior emissor, não tem outra opção. Eles produzem tudo para a gente. Esse computador que a gente está falando, de todos nós, é feito na China. Porra, quem é que faz emissão de produção? É a China, claro. Mas não é isso. Quem consome somos nós. Nós emitimos, ao consumirmos computadores, uma camisa. Isso é a emissão. Então, o consumo é de quem tem classe de renda alta e, conversamente, quem sofre o problema são os pobres, que moram em favela, em área de baixada, em declive, em zona tórrida, em zonas áridas, né? Em edificações mal construídas. O de sempre. Desculpe. A gente fica, esse é um tema para uma próxima. A questão distributiva e aquecimento global é na veia, né? Assim, é super... Desculpa, eu me alonguei. Imagina, muito importante ter finalizado com isso, porque também quem sofre as consequências, elas também são distribuídas desigualmente. Não só quem produz o problema, mas quem sofre as consequências, né? Eu não sei se Ricardo e Nathalie querem falar alguma coisa para fechar. Tá. Então, gente, obrigada. São 9h15 já. Nico, se você quiser fechar, te agradece muito a participação de vocês. Sérgio, com certeza a gente quer fazer outras conversas sobre a questão climática. Essa é a primeira de muitas. E como eu disse, já na Rosa já tem várias discussões, enfim, em textos. A gente convida, Ricardo, sempre aberto para suas colaborações. Nathalie e Sérgio também, quando quiserem publicar um texto. E
o meu comentário sobre a coisa do Latour, a gente fez uma outra roda que foi organizada pela Aline Costa sobre o Bruno Latour e a questão do antropoceno, e ele foi muito atacado e criticado também lá, mas a roda está disponível no site da Rosa também, uma roda muito interessante sobre a visão europeia, digamos assim, da questão da descolonização, dos estudos pós-coloniais. Nathalie, queria dizer alguma coisa? Não, desculpa, não queria te interromper, mas eu queria só fazer uma recomendação de um filme novo do David Attenborough, que tem inclusive a participação do Carlos Nobre em português. Eu não me lembro o nome do filme, mas é só procurar David Attenborough e eles falam dos limites planetários. E eu acho que é extremamente importante porque faz uma defesa do Holoceno. Eu acho que mais do que a gente ficar falando do Antropoceno, I'm sorry, vamos tentar voltar para o Holoceno, ficar no Holoceno. Então, é muito bom, vale muito a pena ver. Para quem conhece, para quem não conhece o assunto, eu super recomendo. Muito obrigada, muito obrigada. E, Nico, não sei se você quer dizer alguma coisa para fechar? Agradecer de novo todo mundo aqui pela conversa, acho que foi ótima. Essa conversa vai ficar registrada no site, fica também no YouTube, no nosso canal. E pedimos para todo mundo entrar na revista, que sempre tem coisas novas, e assinar a nossa newsletter. Obrigado, pessoal.